Olá, hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no livro de Marcos 2, do versículo 1 em diante, que diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. E lá no versículo 10 diz assim: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Amém? Eu quero compartilhar com vocês algo maravilhoso que fala de amigos. Eu quero perguntar para você: onde os teus amigos te levam? Onde os teus amigos têm te levado? Você tem amigos? Amigos de verdade? E aí a gente vê que esses homens, eles eram amigos daquele paralítico que estava sobre o seu leito. E então eles, sabendo que Jesus estava na cidade, eles fizeram algo inacreditável. Eles subiram em cima da casa. A Bíblia diz que Jesus morava em Cafarnaum. Nós visitamos a cidade de Cafarnaum em 2013 e é muito lindo, tem uma placa enorme lá na cidade escrita Cafarnaum, the town of Jesus, ou seja, a cidade de Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha uma casa lá. Ele morava lá quando ele parava, quando ele ia descansar na sua cidade, em Cafarnaum. Na verdade, ele não descansava, porque ele estava sempre cheio de pessoas atrás dele, em busca de um milagre, em busca de conhecê-lo, como a gente viu aqui. Jesus estava em casa e a casa estava cheia, tinha pessoas do lado de fora, a ponto desses homens subirem em cima da casa, e as casas eram feitas com aquela parte de cima que se chamava eirado, onde eles colocavam as plantações, as colheitas deles lá para secar, e ali eles fizeram um buraco em cima daquele lugar do eirado até onde Jesus estava, e eles colocaram, imagina o quanto de trabalho eles tiveram para abrir o telhado e pendurar aquele homem. 4 homens penduraram aquele paralítico na frente onde Jesus estava ministrando. E aí a gente vê que nós precisamos de amigos assim, amigos que nos levam até Jesus. Esses amigos, esses homens, esses 4 homens levaram aquele que estava doente para o lugar certo, que era a presença de Jesus. Eles sabiam que ali havia cura, ali havia milagre. Então eles foram até lá. Eles não pensaram em si mesmos, eles não pensaram: vamos até Jesus buscar o nosso milagre, vamos até Jesus buscar a nossa bênção. Mas não, eles foram lá até Jesus para buscar o milagre e a bênção de outra pessoa. Então eles tiveram no seu coração aquele desejo de abençoar outra pessoa. E a gente vê que eles conseguiram, porque ali Jesus, ao ver a fé deles, daqueles 4 homens, ele olha para o paralítico e fala: Filho, os teus pecados estão perdoados. E aqui a gente vê algo muito tremendo, que Jesus, vendo a fé daqueles homens, abençoa aquele amigo que estava doente, e ele fala primeiro, antes de dizer você está curado, ele fala: os teus pecados são perdoados. E aqui nos chama muito a atenção. Por que Jesus fala isso?
porque o pecado, ele traz um peso muito grande na vida do ser humano. E talvez o problema maior que aquele homem passava para estar paralítico era o pecado, era o seu pecado. A gente vê que Jesus fala para ele: filho, teus pecados estão perdoados. Então Jesus está afirmando a ele a sua paternidade, está dizendo filho, curando feridas talvez da alma dele, chamando filho. Agora você não é mais só qualquer pessoa, você é filho, você é herdeiro, você é co-herdeiro comigo das promessas do meu Pai. Jesus está afirmando para ele: você é mais do que uma pessoa apenas aqui, um doente qualquer. Você hoje passa a ser filho. E aí Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Mas também Jesus diz, para que saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, que ele disse, né? Os seus pecados são perdoados. E aí então Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E aquele homem, automaticamente, naquele instante, ele se levanta, pega o seu leito e vai embora. Então aqui a gente vê também aquele homem que está enfermo. E muitas vezes nós temos visto pessoas chegando à presença de Jesus por causa de uma doença, por causa de um problema financeiro, um problema no seu casamento, na sua família. A gente vê tantas situações acontecerem que tem levado as pessoas até Jesus. E eu fico admirada quando eu vejo pessoas levando outras até Jesus. Quando você conhece Jesus, recebe milagres e você também fala dos milagres para outras pessoas. Isso é maravilhoso. E aqui a gente vê então aqueles homens que levaram seu amigo até Jesus, mas a gente vê também a situação daquele homem paralítico e pelo jeito que Jesus fala com ele, por causa de tantos pecados. Então é um alerta para nós hoje. Vamos confessar pecados, como é importante a confissão de pecados, como é importante nós abrirmos nosso coração todos os dias para Jesus e dizer: Senhor, perdoa por tudo que eu tenho feito de errado. E pecado tem que ser nomeado. Não adianta a gente chegar diante de Jesus: Senhor, se eu fiz alguma coisa errada hoje, me perdoa. Não, eu preciso nomear. Eu menti, eu gritei, eu xinguei, eu omiti. O que eu fiz? Eu blasfemei? Hoje eu agi com má fé? O que foi o seu pecado? E nós precisamos confessá-los para que não haja aquele acúmulo, aquele peso sobre a nossa vida que muitas vezes traz enfermidades. Então a gente vê duas situações ali acontecendo: os homens que levam o amigo até Jesus e a situação do próprio amigo que estava enfermo. E eu quero perguntar para você, mais uma vez, onde os teus amigos têm te levado? Você tem amigos que te levam para a presença de Deus ou te afastam da presença de Deus? Então nós precisamos entender que com quem nos relacionamos importa, sim, e que a gente aprenda a se relacionar com pessoas que vão ser bênção para nós, que vão ministrar a palavra, que vão ensinar, que vão testemunhar do amor de Deus. E então a gente vai seguir e vai também ser abençoado, e que a gente seja esse tipo de pessoa que leva os outros a Jesus, que leva as pessoas a conhecerem o amor de Deus, que nós sejamos aqueles que testemunham, como aqueles homens fizeram: olha, Jesus está na cidade, vamos te levar lá e você vai ser curado. É assim que nós devemos agir. Olha, aquela pessoa que está com problema, eu conheço a solução, eu vou te levar junto num lugar onde é pregada a palavra, onde vão orar por você e você vai ser abençoado. Nós temos que agir dessa maneira, porque isso agrada ao Senhor. E que nós tenhamos amizades que nos tragam para mais perto de Jesus e não venhamos nos envolver com pessoas que nos afastam do Senhor. Amém? Talvez hoje você está numa situação em que você pensa assim: eu sou como aqueles homens, eu tenho levado pessoas para Jesus. Ou talvez você está pensando: eu estou no lugar desse homem, hoje sou eu que estou precisando ser levado, ser arrastado, carregado até a presença do Senhor. Mas eu quero dizer para você: na presença do Senhor há cura, há perdão, há restauração. E no momento que você é curada, que você é perdoada e liberta, eu quero dizer para você: não pegue mais o seu leito.
Não permita mais ser arrastada, levada, carregada pelos outros. Em muitos momentos da nossa caminhada com Deus, a gente é levado, né? É aquele momento assim que a gente só vai na igreja se a pessoa passar na nossa casa, a gente só lembra de ir ao culto, se alguém ligar, mandar um postzinho, olha, hoje tem culto. Mas eu quero dizer para você, você não pode ser arrastado a vida toda. Chega um momento que o homem diz, chega um momento que o homem levanta, pega o leito no braço e vai embora caminhando. Por quê? Porque chega um momento na nossa caminhada que não dá mais para as pessoas nos carregarem. Vai ter um momento em que seremos carregados até Jesus, mas vai ter um momento que nós vamos deixar o nosso leito e nós vamos andar, caminhar com Cristo. É nós que vamos buscar ir à igreja, nós que vamos buscar orar, ler a palavra e crer no milagre do Senhor. Tem momento que a gente precisa parar de depender da oração dos outros. Tem pessoa que só recebe milagre se o outro orar. Mas você também tem autoridade. Jesus falou, dou autoridade, eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então nós temos autoridade no nome de Jesus. A gente não pode ficar dependente sempre que outros nos carreguem. Então, em qual situação você está? Você é aquele que leva pessoas a Jesus ou você é aquele que ainda está sendo carregado até Jesus? Então esse é o dia que Jesus está dizendo para você, seus pecados estão perdoados, não peque mais, toma teu leito e anda. É tempo da gente amadurecer e caminhar com as nossas pernas em busca do milagre, em busca de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente com essa palavra e que ela seja uma bênção para a tua vida, que ela seja maravilhosa e toque o teu coração nesse dia, em nome de Jesus.